Graça e paz, meus irmãos. Convido você à leitura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, que nos diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Irmãos, você já percebeu como você apresenta uma pessoa a outra? Se for uma pessoa importante, que você tem grande admiração, de repente você pode se empolgar e falar das inúmeras qualidades que ela possui para outra pessoa. Nas apresentações do MMA, é normal com que aquele homem que faz a apresentação, ele comece a falar dos títulos, ele comece a falar das vezes, das vitórias e de quantas conquistas aquele atleta teve, para então começar a falar do nome dele. É mais ou menos algo que Paulo faz aqui no nosso texto de hoje. Se você perceber, Paulo, desde o início do capítulo, ele vem falando de pequenas nuances a respeito de Jesus, de como ele é amado pelo Pai, de como ele é a palavra da verdade e tudo mais. Mas agora, Paulo atinge o clímax, o apogeu da revelação da pessoa de Jesus nesse momento, falando aqui das suas inúmeras qualidades. Como um filme às vezes chega àquele momento do clímax em que deixamos na expectativa. E Paulo aqui vai falar de apenas duas dessas qualidades de Jesus nessa nossa meditação de hoje. Veja que, primeiramente, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Uma das grandes diferenças da religiosidade entre os gentios e dos judeus se referia a esse aspecto. Os deuses gregos, egípcios, romanos e todos os demais povos tinham a imagem dos seus deuses fundidas em barro, em madeira, em ferro, em ouro e etc. Mas os judeus adoravam aquele que era conhecido como Deus invisível. Olha que interessante quando você, por exemplo, olha o que Paulo fez lá no discurso em Atenas, no Areópago. No capítulo 17 de Atos, versículo 22 e 23, nos diz que Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Então, o que Paulo coloca aqui, ali no Areópago, havia um Deus que para eles era invisível, era um Deus que para eles era desconhecido, mas que ele estava ali anunciando a ele. Então, como adorar um Deus que não tem imagem? Para os gregos era a grande dificuldade, para os gentios essa era a grande questão. Então Paulo destaca que Jesus ele veio revelar a imagem do Deus Pai, do Deus que era invisível. Mas é importante lembrar que no princípio o homem deveria ser essa imagem do Deus invisível. Quando Deus criou Adão, lá no início, em Gênesis capítulo 2, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Claro que não era a imagem física, mas sim a revelação dos seus atributos. Mas Adão, ele desfigurou, ele perdeu a imagem de Deus quando ele caiu em pecado. Dessa forma, ninguém mais pôde ver a essência revelada de Deus. Por isso veio Jesus, como nos diz o apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, nos fala assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que o João está falando é que o que Adão perdeu a capacidade de revelar, Cristo Jesus o fez. Ele restaurou a imagem perdida de Deus no homem. A ideia no grego aqui nos fala de representação, nos fala de manifestação. De fato, é o desejo de todo cristão ver a Deus. Você lembra do desejo de Filipe, lá em João, no capítulo 14, no versículo 8 e versículo 9?
Ali é o momento que Filipe ele chega a Jesus e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E então Jesus lhe disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, irmãos, é a revelação, é a representação, é a manifestação de toda a justiça, de toda a bondade, do poder e todos os atributos do próprio Pai. O autor ali do livro de Hebreus, também no capítulo 1, no versículo 3, confirma isso ao dizer que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Enfim, irmãos, o que Paulo está querendo mostrar aqui é que quem deseja conhecer a Deus tem que ir a Cristo, porque para conhecer a Cristo também é necessário ser levado pelo Pai. Como o próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 6, no versículo 44, nos diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas veja que além disso, Paulo também fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. Alguns entenderam errado esse sentido da palavra, esse termo, dizendo que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Mas o sentido aqui é o sentido de privilegiado. Santo Atanásio, ele salientou que o contexto mostra claramente que o significado é que Jesus é a causa da criação. Jesus não faz parte da criação, mas ele é a causa de toda a criação, como os versículos posteriores aqui de Colossenses 1 vai nos mostrar. O que está nos mostrando é que ele é soberano sobre toda a criação. E também mostra que ele é o herdeiro de tudo aquilo que foi criado. Nós veremos, portanto, aqui posteriormente no versículo 18, que o termo novamente é usado dizendo que ele é o primogênito dos mortos, para destacar que ele também é a causa da ressurreição. Enfim, irmãos, esse é apenas o início da apresentação de Jesus. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é o primogênito, a causa, o herdeiro de toda a criação. Esse é o Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti e agradecemos por Tua obra em nossa vida, te agradecemos pelo Teu amor para conosco, te agradecemos, ó Pai, porque, embora não possamos ver, Tu nos enviou Seu Filho para Te revelar a nós, para que ao vermos o Teu Filho nós possamos conhecê-lo, para que ao nos aproximarmos do Teu Filho possamos ser aproximados de Ti, para que, ao tê-lo como herdeiro e primogênito de toda a criação, possamos reinar com ele em glória e majestade. Vivifica, portanto, Senhor, o nosso coração. Dá-nos, Senhor, o refletir também a imagem do Teu Filho, para que dessa forma possamos também refletir a Sua própria imagem, para que pela transformação do nosso ser, todos os Teus atributos também sejam visíveis em nós, toda a Tua bondade, Tua misericórdia e o Teu amor, que em Teus filhos seja renovado e restaurado. É o que nós desejamos, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.